Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Ah, que ótimo. Estou com um probleminha aqui na internet, mas eu acho que agora vai dar certo. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, se precisar tirar alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso protocolo do Eurotrends, né, que eu vou estar ministrando aí com vocês lá em Portugal. Então, os participantes aí pelo Impós que estiverem presentes desse evento vão poder aí usufruir de outras técnicas também que eu vou abordar. Meu nome é José Vitor, eu sou biomédico de formação. Acredito que alguns de vocês aqui eu já tenha ministrado aula, ou já tive algum contato em algum curso, em algum outro momento. Eu vou passar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência que eu tenho em alguns protocolos, tanto faciais quanto corporais, e vou tentar aí desmistificar um pouquinho, que eu acho que é uma dúvida que é bastante frequente, né, entre os profissionais que a gente tem aí em relação a técnicas, ao produto, qual a melhor técnica, qual é o melhor resultado, que eu acho que isso é uma das dúvidas que a maioria dos profissionais tem. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ficar à vontade para perguntar, ou se quiserem também anotar as dúvidas e no final, é, eu posso estar deixando o espaço aberto também. Deixa eu só ver se eu consigo aqui aumentar o volume, que eu acho que alguém falou que está ruim. Deixa eu aumentar aqui só um minutinho. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu acho que ele já está no máximo aqui. Tá no máximo o volume aqui, mas qualquer coisa vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Em relação ao protocolo do Eurotrends, a gente preparou aí uma programação bem interessante para vocês, porque assim, a gente vai falar um pouco de tudo, né? Do que de todos os protocolos faciais e corporais que a gente tem disponíveis no mercado. Ah, o pessoal está falando que está normal o áudio. Pode ser às vezes o telefone ou a conexão que vocês estão usando. Se alguém tiver com algum problema, pode anotar aqui no chat. Hoje, a maior dúvida que eu acredito que os profissionais têm é em relação ao protocolo, ao produto, ao que eu vou escolher, né? Então, como são inúmeras técnicas, inúmeros produtos que a gente tem, eu falo que está um pouco difícil da gente acompanhar na estética, porque toda hora surge um produto novo, toda hora tem uma técnica nova, toda hora alguém inventa um protocolo novo, e isso acaba ficando cada vez mais difícil para vocês, profissionais, em quem ainda está na pós-graduação, tentar fazer aí um link e tentar escolher o melhor produto ou a melhor técnica. Na verdade, a gente não tem o melhor produto nem a melhor técnica. A gente vai ter que ter aí uma questão de raciocínio lógico, né, para a gente conseguir entender a dinâmica do produto, entender para que objetivo e resultado eu vou ter. Porque vocês vão se deparar muito com a questão do paciente. E esse paciente, ele é imediatista, né? Quem já atende sabe muito bem em relação a isso. O paciente, ele é imediatista, então ele tenta sempre ali ter um resultado de imediato e tentar conseguir o máximo que ele pode dentro de poucas sessões, né? Então ele às vezes não presta muita atenção no que nós temos, no que nós propomos, né? Principalmente em relação aos protocolos e o que de fato vai dar resultado naquele intervalo, naquela quantidade de sessões. Então, um dos passos aí que a gente vai falar muito em cima disso e até no dia do evento é em relação à questão do planejamento, que eu acho que isso é o mais importante para vocês, porque a gente tem que pensar também na questão do planejamento em si e evitar futuros problemas judiciais também, porque eu falo que a maioria dos cursos ou a maioria das instituições, às vezes o profissional que está ali ministrando o curso ou a palestra ou algum congresso, alguma coisa do tipo, esquece muito de focar nessa parte jurídica, porque a gente às vezes está muito engessado em só entregar resultado, mas às vezes a gente esquece alguns pontos que precisam ser analisados para evitar problemas futuros com esse paciente. E o aspecto jurídico, ele é um aspecto importante, porque nem sempre vocês podem escolher o melhor produto, a melhor técnica, que vocês não vão conseguir entregar o melhor resultado se o paciente não estiver dentro daquele protocolo, daqueles critérios clínicos que a gente escolheu para que ele se enquadre, para que eu tenha resultados.
Então, eu escolhi hoje, porque o assunto é bem grande, eu até coloquei aqui para vocês, onde a gente vai ter, então, a oportunidade de estar falando com outros três profissionais, né? Eu e mais dois, que é a doutora Poliana e o doutor Ricardo, onde a gente vai estar, né, lá em Portugal, nos dias 2 e 3 de maio, abordando todos esses temas que eu coloquei aqui para vocês. Então, não sei se é de conhecimento de todos, mas depois, no final da aula, caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com a equipe comercial do Impós para vocês obterem informações a respeito. Acredito que ainda tenha as últimas vagas para esse evento. E eu vou tentar abordar aí em todo o evento as técnicas, tanto face quanto corpo, enfatizando bem os protocolos com toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno, e as técnicas de alta performance, então, tanto em face quanto corpo. E as associações, que isso é muito importante, principalmente em relação aos protocolos que a gente vai escolher. É, a gente nunca vai entregar um resultado para o paciente com um único produto ou com uma única técnica. Então, o raciocínio aqui, lógico, ele vai fazer muita parte em relação e muito. A gente precisa ter muito contato com esse paciente para a gente entender quais são os critérios clínicos que eu vou utilizar para eu entregar esse resultado ou quais são as associações que a gente vai entregar. Então, eu escolhi aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a parte corporal, que é a parte que eu também vou abordar, porque como é um tema muito amplo, eu não conseguiria aqui em pouco tempo falar de tudo, mas eu trouxe para vocês as técnicas que mais estão em alta, onde a gente consegue ter um poder de persuasão e de venda com um ticket médio maior. E assim, o investimento, eu falo do curso, além de ser um curso fora do Brasil, eu até estava comentando hoje na clínica com uma paciente que eles gostam muito desse contato. Eles parecem até que valorizam mais as pessoas que vão em outros países e buscam técnicas, mesmo que seja um evento que seja por brasileiros em outro país, os pacientes eles gostam de ver esse fluxo de vocês buscando informações, buscando técnicas, saindo só ali do espaço de vocês e trazendo essas informações, essas técnicas novas, porque isso é importante. Quando a gente vai para outro país, a gente não só traz a cultura daquele país, como a gente também observa as tendências, e eu falo muito que a estética, ela está muito atrelada à moda. Eu já tive a oportunidade de ir no Incas várias vezes, esse ano mesmo eu não fui, inclusive ele, aconteceu, né, no final de semana passado, nesse final de semana. Então, assim, acaba que as técnicas elas começam a repetir, mas é importante para que vocês tenham esse contato visual com outras tendências de outros países, para a gente observar. Eu falo que a gente avalia muito o paciente, às vezes, dentro do metrô, na rua, a gente avalia aquela cultura local, e isso é importante porque isso traz para nós, dentro do consultório, uma persuasão melhor e um entendimento clínico para o paciente entender aquele resultado. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu percebo que é muito frequente. Eu atendo muitos pacientes que moram na Europa, então eu vejo que eles gostam muito da técnica brasileira, porque as técnicas brasileiras, elas são técnicas seguras, são técnicas onde a gente consegue entregar resultado com pouco produto e sem ficar aquela coisa extravagante, sem ficar aquele artificial. E quando a gente vai em outros países, a gente percebe muito isso, o exagero, principalmente em preenchimentos labiais, em reestruturação de face e em preenchimentos corporais também, onde as pessoas estão muito preocupadas com o volume. E aí, quando chega aqui no Brasil, a busca por essa naturalidade, que eu acho que é a palavra dos últimos anos aqui no Brasil sempre foi essa, a busca por algo natural, ainda mais agora, no momento onde a gente vive aí um impasse muito grande de diversos casos de intercorrência, por exageros, por falta de escolha de produto, ou por escolher um produto mais barato, ou por escolher um produto, às vezes, sem registro da Anvisa. A gente sabe que todos nós estamos sujeitos às sanções penais em relação à falta de uso de produto adequado. Então, a gente tem que ter essa noção e critérios básicos para que a gente não peque por erro, por falta ou por simples uma falta de avaliação. Então, quando a gente viaja, a gente abre muito esse horizonte e a gente consegue trazer, e não só isso, né? O paciente também, ele pontua ali que você é uma pessoa que está sempre buscando trazer e agregar valor para os seus pacientes. Então, eu falo que o evento ele é muito mais além do que só ir viajar e trazer informação. Faz parte da cultura.
a gente também tem que lembrar que a moda, ela está muito atrelada à estética, porque são tendências, né? Eu falo que a moda, a estética, ela está muito aliada ali para o que a gente vende, até porque os nossos produtos, os nossos serviços, eles são serviços que demandam muito dinheiro, né? Então, esse é o primeiro ponto-chave aí que eu vou falar um pouquinho hoje da aula. Dinheiro é uma coisa importante, né, para que a gente tenha resultado. Então, como que a gente vai chegar a resultados de sucesso? Então, hoje eu tenho três protocolos que eu vou falar um pouquinho para vocês, que são protocolos que agregam muito valor no meu consultório e que são protocolos que eu consigo, com produtos seguros, entregar resultados e às vezes em uma única sessão. Então, no evento a gente vai falar muito sobre essas associações, de quando eu vou usar ácido hialurônico, quando eu vou usar bioestimulador, ou quando eu vou utilizar só, por exemplo, as técnicas de mesoterapia para entregar resultado especificamente para aquele paciente. Então, é muito importante a gente pensar que o segredo para eu entregar o resultado depende da técnica e depende da boa escolha do produto. Mas de nada adianta também eu trabalhar com um produto mais caro se eu também não tenho técnica. Eu vou desperdiçar produto. Então eu falo que é uma junção de tudo o que funciona e o que foi bom com base nas características clínicas do meu paciente. Mas a gente peca muito por falta, às vezes, de avaliação bem feita, porque eu percebo muito isso na hora que a gente está dando o curso ou aula de pós-graduação, é que vocês, às vezes, se assustam muito em relação aos preços. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês refletirem, e lá no dia do evento eu vou perguntar novamente e espero que algum de vocês estejam presentes lá, saibam me responder com mais ênfase, com mais argumento. O que que acontece? Vocês já pararam para pensar, se vocês acham caro o produto que vocês vendem, o paciente também vai achar. Então, muitas das vezes, a gente tem que quebrar muito esse padrão, esse mito de que, o meu produto é caro. Não, o produto de vocês ele não é caro. Às vezes, está faltando selecionar um paciente adequado para aquele tipo de serviço. Porque, por exemplo, ninguém aqui vai numa marca, numa loja de luxo, comprar um produto, um tênis, um sapato, um cinto, uma bolsa, se não tem condição, porque o primeiro impasse que a gente tem ali no primeiro momento, a própria vitrine, ela já te barra porque ela já tem o preço. Então, a pessoa que vai usufruir daquele serviço, ela já tem ali o primeiro contato. Só entra na loja, de fato, quem tem condição. Ou, a não ser que o paciente ou vocês queiram, nesse primeiro contato aí, já de cara ser pré-selecionado. Mas por quê? Porque já houve uma seleção ali que foi por preço. E os nossos serviços, na maioria das vezes, se eu não imponho, se eu não coloco o preço adequado para a técnica que eu vou entregar o resultado, eu não consigo ter resultado. Porque às vezes a gente vai muito no mais barato. E o mais barato, às vezes, vocês não conseguem concluir um protocolo. E aí é o tal do barato que sai caro. O paciente, às vezes, ele se sente enganado. Porque é muito mais fácil eu colocar ali no meu orçamento proposto tudo que eu vou precisar e fazer um preço e o paciente entender que aquilo ali custa tanto do que no meio do tratamento eu começar a falar para ele que vai precisar de mais coisas. Apesar que a gente tem uma questão que é muito importante na estética, que a gente está trabalhando com um fármaco, com um produto. Então, em momento algum também eu posso prometer que o resultado vai ser daquela forma, porque a gente tem um produto, uma ação e um organismo que vai reagir frente ao objetivo que a gente está propondo ali. Mas 99% do produto ele só funciona se eu tiver uma indicação clínica real para aquele produto que foi escolhido. Então, o paciente ele paga, na verdade, para fazer um teste, porque a gente tem que ter essa noção e essa ciência de que todos os produtos, eles variam de uma pessoa para outra. Mas é claro que com base na prática clínica, por isso que a gente tem que fazer, praticar e ter cases de sucesso para a gente conseguir afirmar que, olha, 99% ou 80% dos pacientes que foram submetidos a esse protocolo obtiveram resultados. Então, a todo momento, a gente tem que fazer essas autoafirmações para o paciente ele entender que você não está vendendo um produto, você está vendendo um serviço, uma prestação de serviço que depende de uma técnica, que depende de uma indicação correta e, consequentemente, depende de um organismo saudável para que eu entregue o resultado que eu tanto almejo para o meu paciente. Mas a todo momento vocês vão precisar de fazer essas autoafirmações, porque o paciente, ele às vezes,
ele desafia a gente a querer entregar o resultado e afirmar para ele que aquele resultado vai ser obtido através daquele produto que eu escolhi. Então, isso tudo é muito importante para que vocês tenham noção dos problemas que a gente vai conseguir que foi uma série de associações para a gente conseguir chegar no caso da Paula, porque eu falo que foi feita a indicação correta, foi feita a escolha da paciente correta, foi feita uma associação com o procedimento cirúrgico correto. Então, foi um caso que houve uma junção aí, uma associação de uma técnica com bioestimulador de colágeno, com preenchimento de ácido hialurônico, com tratamentos anuais para manutenção do procedimento e o mais importante, que foi uma associação cirúrgica que foi feita com uma lipoenxertia depois da associação do uso do bioestimulador. Então, a paciente, ela fez depois do bioestimulador e o preenchimento, a lipoenxertia, porque o que que acontece na maioria dos casos? Na hora que o paciente chega no plástico, no cirurgião, ele já deixa claro que a gordura vai ser reabsorvida e perdida em até 30, 40%. Ou seja, vai haver uma perda ali muito grande. Mas para que não ocorra essa perda, eu preciso fazer o uso dos bioestimuladores e do ácido hialurônico. Então, foi feita uma série de tratamentos para a gente conseguir manutenção. E um ano depois, a gente percebe que o resultado dela está intacto e perfeito. Até o médico dela me chamou esses dias, o plástico, e me perguntou que produto que a gente utilizou, porque em todos os anos que ele trabalha com a cirurgia, ele nunca viu uma associação dar tão certo e essa manutenção não precisar ser tão frequente, ao contrário de outros produtos que a gente tem no mercado. Vocês vão precisar ficar fazendo 3 sessões por ano, 4, e às vezes o paciente vai reclamar porque não viu o resultado. Mas 99% da falta de resultado é em decorrência da falta de indicação clínica. E sabem por quê? Porque a maioria dos pacientes que vocês pegam são pacientes que não estão aptos à realização do procedimento. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Pelo menos no meu consultório, todas as pacientes que chegam querendo um bumbum dos sonhos, uma técnica bonita, um bumbum harmônico, são donas de casa. Elas não têm tempo nem de malhar, mas elas querem o bumbum da blogueira, o bumbum da famosa, o bumbum que elas viram lá no Instagram. Então elas querem uma coisa que elas não têm. E outro ponto, quando a gente fala o preço do protocolo, o paciente acha caro. Aí entra numa questão, o que é caro para o paciente? Porque existem inúmeras prioridades na vida dele em relação ao que é caro e barato. Então, o paciente ele tem que estar disposto a pagar pelo protocolo que foi colocado dentro, porque o preço é esse, é uma prestação de serviço. Já que ele quer tanto esse sonho de ter esse resultado, existe um valor agregado. Então, o paciente ele tem que entender que é um conjunto de técnicas, é um conjunto de associação que a gente vai conseguir chegar naquele resultado final. Agora, se ele não quer, se ele não está disposto a abrir mão, a fazer uma dieta, a seguir um protocolo correto, infelizmente ele não vai obter resultados satisfatórios. Então, isso tudo é importante porque eu gosto de falar e enfatizar muito isso, principalmente em curso, porque às vezes falta a conscientização por parte nossa como profissional de entender a rotina e a vida desse paciente para que vocês consigam fazer a venda de forma. Porque eu, particularmente, Não, ele prefiro, veio com às cartão, ele vezes, veio com não vender para o paciente se ele não está ciente em relação ao produto, à técnica ou ao resultado que vai ser obtido naquele momento, porque às vezes ele quer algo que a gente não vai cartão. conseguir entregar. Então, eu prefiro, às vezes, conscientizar ele para que ele entenda o processo, para depois, em um outro momento, quando ele tiver recurso financeiro, ou quando ele compreender que o protocolo é aquele e daquela forma, do que eu sair fazendo e depois o paciente voltar e falar que não viu o resultado. Porque assim, gente, é normal, eu sei que às vezes, principalmente quem acaba de concluir a pós-graduação ou quem ainda não trabalha com um volume grande de pacientes, é igual intercorrência. Intercorrência, às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar porque acham que porque foi um erro. Nem sempre a intercorrência é um erro. A intercorrência, na verdade, ela é passível de acontecer em quem faz procedimento. Quem falar que nunca teve intercorrência é porque não tem uma quantidade de casos ainda que foram feitos suficientemente, porque é uma variação anatômica.
Agora, o que a gente tem que ter é consciência e conhecimento técnico para saber fazer o manejo de forma correta, para não agir de forma imprudente, para não agir de uma forma aonde eu leve o paciente a um dano ou a um óbito. Então, a gente tem que ter noção, como profissionais de saúde, a gente tem que ter noção. É igual técnica de primeiros socorros, é noção. A gente não tem como praticar e treinar isso. Agora, a técnica em si, o procedimento, a gente consegue. Agora, o resultado, ele é passível de várias situações que a gente vai falar daqui a pouco, porque eu tenho que fazer uma analogia, uma análise geral, principalmente anatômica, antes de vender esse protocolo para o meu paciente. E eu gosto de falar muito em relação aqui à intradermoterapia. Os protocolos de definição corporal, né, de alta performance, que são os protocolos com uso de mesclas, com uso de enzimas, mesclas bem baratinhas, elas entregam resultados sim. O que falta, na verdade, é a gente escolher o produto adequado e a associação correta, porque, por exemplo, às vezes a paciente chega com um culote enorme na área, principalmente do glúteo, e vocês querem deixar o bumbum dela redondo. Então, assim, a gente, às vezes, não só com bioestimulador e ácido hialurônico vai conseguir esse resultado completo. Então, eu tenho que prestar bastante atenção em relação à técnica, em relação ao protocolo que eu vou escolher e às associações. Inclusive, o Ricardo vai falar sobre a questão da associação de aparelhos, que eu acho muito importante nos protocolos de definição corporal, nos protocolos de glúteo. A gente faz associação e eu acho isso importante. Isso não só agrega valor ao tratamento de vocês, mas também agrega muito valor em relação ao resultado que a gente vai obter. Então, nunca esquecer que a tecnologia ela é importante, só que a tecnologia sozinha também ela não vai te entregar resultado. Então, existe uma ordem, existe um protocolo, a gente vai fazer essa associação para a gente conseguir entregar o melhor resultado. Então, pensar que o contorno corporal ele vai influenciar também no resultado. Então, se eu não estou em alta definição, é claro, logicamente, que eu não vou entregar um glúteo em alta definição, um glúteo bonito, redondo, com todos aqueles sinais, né, que a gente almeja. Então, tudo isso cabe a nós observarmos na hora da avaliação para que a gente não peque por falta de resultado. E uma coisa importante, já dando uma dica para vocês, isso serve para qualquer procedimento corporal e às vezes até facial, para que vocês não errem, em relação à questão de pesar o paciente. Por que que eu falo isso? Pesar o paciente, ela é uma técnica importante, porque a gente percebe que às vezes o paciente ele chega e fala que não viu o resultado, mas na maioria das vezes a gente percebe que o paciente ele engordou. Um exemplo, lipo de papada. Às vezes a gente vê indicações clínicas aí, como por exemplo, Ultraformer, utilização de radiofrequência ou protocolo de enzimas para quebrar essa gordura na área, e aí o paciente volta e fala que está pior do que antes. Mas vocês pesaram o paciente, por exemplo, para ver se realmente houve resultado? E quando a gente pesa o paciente, a gente já elimina aí um problema jurídico muito grande, porque quando eu peso o paciente, eu pesei, ele está ciente, ele viu que houve um aumento de peso, então, consequentemente, eu não vou ter resultado da forma que ele esperava. Por quê? Porque o correto seria fazer uma associação, um acompanhamento nutricional, para a gente conseguir esse resultado junto com o acompanhamento de um nutricionista. Mas nem sempre vocês vão conseguir, porque o paciente, às vezes, ele não está disposto a fazer isso. Então, eu tenho que entender essa dinâmica e uma coisa muito simples, que é ter uma balança em consultório e tirar a foto do peso de antes e do pós-procedimento, depois do retorno ou do tempo ali que foi programado esse resultado, para que eu consiga mostrar para o paciente que a culpa ou a falta de resultado não foi só minha. Por quê? Porque na maioria das vezes o paciente ele acha que o problema foi de vocês. Então não é. O problema, na verdade, foi da falta de, de destreza do paciente ou a falta de cumprimento ali do protocolo. Então, são coisas simples que às vezes a gente acha que não vai dar resultado, que não vou ter uma forma de mostrar que não houve resultado por culpa do paciente, mas que fazem toda a diferença. Até no procedimento de glúteo eu gosto de fazer isso, porque imagina, num processo ali de gordura, um processo de lipólise, para que eu haja quebra dessa gordura, a gente vai precisar de uma metabolização.
Se o paciente ele não está fazendo uma dieta, por exemplo, eu não vou conseguir entregar resultados. Ou, em alguns casos, eu vou ter um aumento do adipócito do tecido de gordura em uma área que às vezes estava potencializando. Eu vou dar um exemplo para vocês de um produto, não sei se alguém aqui já usa, mas o hexapeptídeo 38, ele é um indutor de gordura. Então, a gente tem em algumas mesclas de associação de protocolos de glúteo, aonde a gente utiliza o hexapeptídeo 38 para aumento de tecido gorduroso. Então, ele é um ótimo associação aonde eu consigo aumentar o volume de tecido. Então, quando eu trabalho com hexapeptídeo 38 em mesclas ou na mistura de um bioestimulador, por exemplo, numa área de glúteo, eu consigo aumentar o tecido, eu consigo promover uma redensificação dérmica e um aumento de volume de tecido naquela área. Então, a gordura aí, ela está a meu favor. Mas se o paciente estiver num processo de não estar fazendo um acompanhamento, eu posso diminuir ou falta de captação dessa gordura ou até um aumento. Por quê? Porque o paciente às vezes não está fazendo uma dieta equilibrada ou não está seguindo um protocolo ou está numa fase de emagrecimento. Então não tem como a gente perder gordura e ao mesmo tempo ganhar só numa região. Porque o primeiro lugar que normalmente a gente perde é onde tem mais gordura, que é no glúteo ou no abdômen. Então, eu preciso entender em que processo, em que fase, em que momento o paciente se encontra para que eu consiga entregar resultado. Então, não tem como a gente estar num protocolo de alta performance sem estar fazendo acompanhamento. Não tem como eu entregar um protocolo de alta performance se o paciente está numa fase de emagrecimento e ele quer um volume glúteo. Não tem como. Então, primeiro ele vai ter que emagrecer, depois dessa fase de emagrecimento, a gente começa um protocolo de aumento de gordura, de tecido nesse glúteo, de volume, que aí a gente vai associar com alguns produtos que a gente vai falar logo à frente. Por quê? Se a gente for parar para pensar, a primeira coisa que degrada o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico é uma proteína, é a atividade metabólica. Se eu estou em uma atividade metabólica muito intensa, com uma alta atividade gastroenergética, por exemplo, eu vou começar a degradar essa molécula. Então, consequentemente, o ácido hialurônico não vai ter durabilidade. Agora, se eu estou associado, se eu fiz uma associação do ácido hialurônico junto com o bioestimulador de colágeno, eu vou potencializar a durabilidade desse resultado. Por quê? Porque o bioestimulador, a longo prazo, ele vai promover um aumento, ele vai promover uma melhora de tecido e, em alguns casos, volume, por conta da quantidade de fibroblastos que vão ser produzidos naquela região e induzir, né, na verdade, um aumento, né, de tecido. Então, essas associações, elas são importantes para que eu consiga entregar esse resultado a longo prazo. Agora não, eu só vou usar ácido hialurônico. Vocês não vão ter durabilidade. Vocês podem usar o ácido de maior duração possível, de mercado em bula, mas a associação, falta dela ou a falta de indicação correta, eu não entrego o resultado para o meu paciente, tá? Então, isso é muito importante, porque nem sempre o melhor produto vai te entregar o melhor resultado. Se não for associado com a melhor técnica, a gente não consegue entregar o melhor resultado lá na frente, tá? E se a gente tiver a opção, depende muito da profissão de vocês, de solicitar esses exames laboratoriais, é importante também para a gente avaliar os níveis de colesterol desse paciente, para fazer uma avaliação não só estética, visual, mas também sanguínea, porque isso é importante para a gente avaliar como é que está essa dieta desse paciente, como é que está essa captação ou essa perda dessa gordura, de que forma que isso está acontecendo, tá? Porque eu costumo falar que a gente às vezes esquece, quando a gente está como profissional de estética, que nós somos profissionais de saúde. Então a gente tem que preocupar que o paciente que nos procura para a estética, ele tem que ser um paciente saudável. Ele não é um paciente que está em tratamento de alguma doença. Então, a primeira coisa importante, além de tudo que eu falei também, é procurar saber do paciente se ele está em fase de tratamento de alguma doença. Porque caso ele esteja, ele não é um paciente apto a realizar procedimento estético. Então, isso é uma das questões importantes também, porque às vezes o paciente que está em tratamento de alguma doença, ele quer muito fazer um procedimento estético, mas ele esquece que o procedimento estético ele demanda tempo e em alguns casos ele demanda estar saudável. Então, é um outro ponto de suma importância
para que a gente consiga alcançar o resultado e o paciente saia feliz, né, com o objetivo alcançado. E o mais importante, né, gente, é a atividade física, né, para manutenção. Porque, por exemplo, o glúteo, num dos protocolos que a gente tem de acompanhamento de glúteo, é que o paciente faça atividade física. Aí, quando a gente vai ver questão, me manda seu treino para me ver o que você está fazendo, porque a paciente tem uma perda muito grande da região trocantérica, uma perda de tecido, de gordura. Aí, quando a gente vai analisar, a paciente simplesmente faz exercícios que comprometem o músculo lateral, o vasto lateral da coxa, e o glúteo máximo e o mínimo. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que malhar o glúteo máximo, que é o músculo maior que eu tenho. E quais são os exercícios que eu vou conseguir entregar resultado para que esse músculo hipertrofie, para que eu ganhe? Não é só lá injetar a mescla que causa hipertrofia e esperar o efeito, né, milagroso, igual como se fosse assim, eu vou fazer um protocolo de ganho de massa muscular com o nutrólogo e vou só injetar o hormônio e vou esperar deitado o resultado. Vocês não vão conseguir. Se eu não potencializo o grupo muscular, vocês já estão dando uma força. Mas se eu não tenho ali uma potencialização de resultado através de uma atividade física local, eu também não consigo entregar esse resultado para o paciente. Então, até nisso, a gente tem que pensar, porque aqueles exercícios de abdutora, principalmente o lateral, ele acaba desgastando o músculo lateral. E o músculo lateral, ele é responsável por segurar essa projeção que o meu glúteo máximo ele projeta para frente. Então, eu não posso desgastar o músculo lateral se eu não causo hipertrofia no músculo que está à frente dele, que é o glúteo máximo. Então, aí a gente tem que entender da importância, né, de entender a anatomia para que esses grupos musculares, de forma correta, sejam associados. Outro exemplo, só para vocês entenderem bem, já que a gente está falando de corpo e face, um outro músculo, um grupo muscular e um resultado que eu acho que é quase impossível, mas muitas pacientes procuram em consultório, é o braço para flacidez, essa área aqui. Às vezes a paciente, ela nunca malhou o tríceps e ela quer porque quer melhorar a flacidez dessa região. Então, acaba que o paciente, ele quer um resultado grandioso, mas ela tem muita flacidez. Se vocês não malham o músculo naquela região para que ele cause hipertrofia, para que ele faça a melhora do aspecto tecidual, para que eu tenha uma retração de tecido, vocês não vão conseguir. Mas aí também é importante avaliar quanto de pele, quanto de flacidez eu tenho naquela região. Porque se for um caso aonde eu perceba que somente uma remoção cirúrgica vai resolver, eu tenho que indicar essa paciente para um cirurgião plástico, por exemplo, que você não conseguir. Professor, Sem a chave não vai, né? Não entendi. Pega aí pra mim. Eu tô bem. Laís, pode falar de novo, por favor, que não deu para ouvir. Qualquer coisa vocês podem perguntar de novo. Alguém perguntou aqui. professor, Oi, pode falar, Júlia. é uma pergunta em relação à hipertrofia, né? Uhum. É, a, a in- é, a intraderma, né, para hipertrofia. A gente poderia associar nesse protocolo, por exemplo, corrente russa para fazer a tonificação muscular? Pode. Pode associar, inclusive, a corrente. Você pode utilizar. Tem vários tipos de corrente, mas a russa é a mais comum, claro. Pode associar sim. Em alguns casos, dependendo da região, você pode trabalhar com mesclas que vão promover também a hipertrofia. Então, não só o exercício livre, que é o que o paciente vai ter que fazer em casa, Uhum. ou na academia, você pode associar a mescla de intradermo juntamente com a corrente, sim, para potencializar o efeito. A E no gente tem protocolo. aparelhos, por exemplo, o Sizer, não sei se vocês conhecem, ele faz uma hipertrofia local e ele também tem um protocolo muito similar ao do Ultraformer, onde também a gente consegue. Mas aí eu já estou falando de tecnologias muito caras que às vezes inviabilizam o tratamento, né, para o paciente. Sim. Mas a questão da corrente russa, a gente colocaria no protocolo, seria
antes de fazer as enzimas? Sim, sempre antes. Tudo que for de tecnologia, você vai fazer antes. Nesse Sim, caso aham. de intradermo. Porque senão, é como se você varresse o que você acabou de colocar, né? Uhum. Então teria que ser realmente as sessões primeiro da tecnologia, todas, e só depois as enzimas? Não, você pode fazer, por exemplo, hoje eu posso agora fazer o aparelho primeiro, e depois que eu Uhum. terminar o aparelho, eu já posso entrar com a intradermo, sem problema nenhum. E Porque aí o aí, paciente, daqui 7 dias, ele pode fazer novamente. isso, aí na outra semana eu posso fazer primeiro a tecnologia e depois a enzima, certo? Sim, isso mesmo. Ah, tá. Agora, o que Legal. você não pode é, por exemplo, hoje eu faço a. Agora eu faço a enzima e daqui 3 dias eu venho com o aparelho. Isso não pode, porque a Sim. gente sabe que o aparelho ele tem um tempo de. O aparelho não, a enzima ela tem um tempo de absorção e se for para lipólise, por exemplo, de até 7 dias, né, para quebra. Então, Aham. depende Não, muito tranquilo. da associação, tá bom? E nesse protocolo para hipertrofia, por exemplo, existe algum. Você colocaria, por exemplo, ozônio junto? Fora a Depende. intraderma? Colocaria depois, se necessário, mas depois que eu terminasse o protocolo todo. Porque eu Hum, teria que avaliar muito essa questão. Você fala para gordura ou para melhora do aspecto só que você utilizaria os o ozônio? dois. Eu faria depois, Uhum. porque primeiro eu faria intradermo e depois do protocolo de intradermo de 5 ou 10 sessões eu faria, porque pode não obter tantos resultados. Porque o Entendi. ozônio, em alguns casos, ele pode anular o efeito da mesoterapia. Sim, é isso era essa a minha dúvida. Não, tá bom. Uhum. Obrigada. Existe essa possibilidade, imagina. É igual, muita gente me pergunta sobre o endolaser. Gente, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre ele, não associo, porque eu vejo muitos casos de intercorrência, mas tem muitos profissionais que têm resultados muito bons. Eu acho que vocês precisam ter ainda, a gente precisa, na verdade, de mais estudos e mais prática com base nos profissionais que realizam, porque a gente vê muitos casos de intercorrência e muita fibrose. Então, isso tem dado e gerado alguns problemas. A gente tem até aí o Conselho de Odontologia tentando proibir o uso dessa tecnologia, porque tem tido muitos casos com bastante fibrose. E isso é um tipo de intercorrência, né? Então, assim, eu particularmente não gosto. Acho que você tem tecnologia melhor. E se fosse tão bom assim quanto, a gente não teria na plástica o uso do Renuvium, de tecnologias de aquecimento, de ultrassom aí, de uma mega ultrassom para esquentar a área para promover retração de pele. Então, acaba que ele é um pouco fraco perto para esse objetivo, tá? Então, e outra, muita gente usa para fins como se fosse uma lipo, né? Então, às vezes o paciente ele não está em alta performance, ele procura esse tipo de procedimento. Então, existem inúmeras implicações que podem ocasionar aí uma intercorrência, né? Então, a gente tem que avaliar muito essas questões. É só um adendo aí, porque a gente vê muito essa questão da associação de tecnologia, às vezes sem muita evidência científica. Então, assim, quem gostar realmente disso, foque nisso para que vocês entreguem o melhor resultado e não fiquem misturando muita coisa. Professor, E aí, a gente. Oi, pode falar. para queima de gordura, o ideal seria a radiofrequência de Depende, tecnologia? porque na verdade vai depender muito da quantidade de gordura. Porque se for, você pode usar, por exemplo, o Ultraformer, o Sizer, tem Uhum. tecnologias melhores, na verdade, do que a rádio, sabe? Então, pra ser bem sincero, a rádio ela é fraca perto, dependendo da quantidade de gordura que houver, né? Mas dá muito resultado. Isso aí ela dá Ah, muito resultado, sim, por conta do aquecimento, né? E uma das formas de destruir a gordura é por calor, né? Então, mas tem coisas melhores no mercado. certo. Eu cheguei um pouquinho atrasado na aula. Esse slide agora das vantagens seria para as Não, na enzimas verdade, lipolitíticas? aqui, na verdade, não. Quais as vantagens da gente utilizar protocolos que vão facilitar, as associações?
Porque o que que acontece? As vantagens que vocês precisam analisar quando vocês forem escolher um protocolo para o paciente é minimizar, por exemplo, a quantidade de sessões, porque eu percebo hoje que, na prática, a maioria dos pacientes não gostam de ficar voltando com recorrência nos consultórios. Eles querem um tratamento rápido, fácil e um tratamento que facilite um número mínimo de sessões aí para diminuir aquelas indas e vindas, né? Então, além disso, um tratamento que promova uma alta lucratividade, que fidelize, né, que eu acho que isso é importante. Vocês precisam de um protocolo que tenha versatilidade. Eu gosto de trabalhar com protocolos high ticket porque a gente consegue ter um preço legal, um preço justo, não um preço muito baixo e nem um preço muito alto, mas um preço que entrega resultado e que o paciente fideliza e volta. Não fica, vocês não vão ficar conhecidos como o mais barato da rua ou o mais barato do setor. Mas por quê? Porque a gente vai fazer associações. O que vai diferenciar vocês agora do mercado, de agora para frente, dos profissionais bons e ruins, é as associações que vocês fazem. Porque, por exemplo, quando o paciente liga na clínica para perguntar quanto custa uma sessão de tal coisa, a gente normalmente quase não fala mais. Por quê? Porque a gente não vende a sessão de um aparelho, a gente vende um protocolo para o paciente entender que o resultado que vai ser alcançado e obtido é do protocolo. Então, não existe muito mais venda de um produto unitário, a gente vende um protocolo. E isso aumenta muito o ticket médio que o paciente gasta e leva a gente a um resultado satisfatório, que aí eu consigo fazer várias associações e entregar um resultado dentro de uma única por exemplo, de uma única técnica. Um exemplo, eu vou fazer toxina botulínica e associo com PDRN, por exemplo. O paciente ele fideliza, aí eu cobro lá um preço justo, mas eu faço as duas técnicas e eu vou ter um resultado de um aspecto melhor de pele e automaticamente uma suavização de rugas, que eu promovo aí com a obtenção do resultado da associação da toxina botulínica. Então, quando vocês vendem o protocolo, além de ficar mais bonito, fica mais, eu vou usar uma palavra que fica mais fácil vocês entenderem, fica mais, é uma coisa mais, uma venda mais lucrativa. E automaticamente eu fidelizo esse paciente, porque quando ele for na concorrência procurar preço, a concorrência vai vender só, eu vendo só a toxina botulínica. Então ela não tem essas associações. Então a gente começa aí a mostrar no mercado quem são os profissionais que vão ter complementos e vão entregar resultados melhores, mais plausíveis. Produtos que estão prontos para uso. Quanto melhor, quanto mais, menos mistura eu fizer, mais resultado eu vou ter, tá? Então isso é importante. Prestar muita atenção em coisas que vocês às vezes brincam. Eu vou falar de uma forma vulgar para vocês entenderem que a gente vê hoje na estética, que a estética virou assim, parecendo uma feitiçaria. Eu vou inventar uma técnica, aí eu pego um produto, misturo com outro e aí eu vou dar um nome com o meu nome que aí eu inventei. Só que as pessoas elas esquecem que, na verdade, a estética ela é uma ciência, ela é um procedimento de saúde, ela está dentro do hall de procedimentos que estão dentro da área da saúde. E eu não posso ficar brincando com mistura de fármacos, porque cada produto ele foi feito e desenvolvido por um laboratório para ser utilizado daquela forma. Então não é para misturar e inventar uma coisa. Por quê? Eu falo muito isso para os alunos, porque se vocês tiverem problemas lá na frente, juridicamente falando, a gente sabe que vocês não vão ter respaldo da indústria, porque vocês fizeram uma mistura por conta própria. Então, respeitar os produtos que precisam de diluição ou não, respeitar os produtos que vão poder ser misturados ou não, observar pH, observar o que é indústria e o que é manipulação. Hoje mesmo, eu particularmente prefiro produtos que são da indústria do que de manipulação, por conta da quantidade de coisas que a gente vê na estética. E a Anvisa e a vigilância, ela tem uma interpretação muito diferente, juridicamente falando, de uma interpretação, por exemplo, da farmácia de manipulação casos que a gente vê, o produto não tem registro da Anvisa, mas o produto não tem registro da Anvisa porque ele é um produto manipulado, ele é isento. Mas isso, quando repercute de uma forma negativa no mercado, igual a gente tem visto, isso é muito difícil de desfazer uma imagem negativa que foi colocada. Que até que vocês provam que esse produto não exige registro da Anvisa,
Vocês já saíram em todos os jornais? Então, um exemplo, procurem comprar coisas que funcionem, que tenham testes que foram realizados pela indústria e que tenham evidência científica. Exemplos, hialuronidase. A gente tem marcas industriais no mercado que minimizam, inclusive, o risco do potencial de alergia no paciente. Vou citar nomes de duas marcas, Toscane e Meso Estetic. Então, procurem utilizar. Ah, mas é muito cara. Gente, é melhor ser cara e eu não ter um problema com o meu paciente do que usar um produto de R$ 20 e ter um problema. Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão da segurança. Ah, mas eu vou jogar fora. Tá, vocês vão jogar fora. Deus abençoe. Que todo mundo jogue todas as hialuronidases fora por não precisar de usar. Mas é melhor eu ter segurança que se eu precisar injetar no meu paciente em algum caso, uma que é industrial, que tem controle, que foi dermatologicamente testada, do que uma manipulada, por exemplo, que ela é passível de reações alérgicas. A gente sabe que existem inúmeros casos de alergia nos pacientes. Então, assim, é só um exemplo, tá? A gente tem inúmeros produtos, eu não consigo falar de todos aqui, mas só para vocês entenderem da importância de respeitar o que o fabricante preconiza com aquele produto. A diluição é feita em água de injeção? É água de injeção. É soro fisiológico? É soro fisiológico. Não é pegar uma mescla e misturar no produto. Ah, porque eles estão fazendo essa mistura e está dando certo. Está dando certo naquela casuística daquele perfil de pacientes que o profissional selecionou. Então, quem faz teste é a indústria, não é a gente. A não ser que vocês estejam envolvidos em algum grupo de pesquisa, de alguma universidade, de alguma instituição para esse fim, onde a gente tem pacientes que são placebo, pacientes que foram selecionados para isso. Caso contrário, a gente está lidando com vidas e com procedimentos muito caros que são passíveis de indenizações absurdas, porque aqui não é permitido nenhum tipo de erro, tá? Então, prestem bastante atenção em relação a isso, porque a gente precisa pensar muito nessa questão da conscientização estética, tá? Aqui só para. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Aqui eu coloquei uma imagem importante para vocês entenderem por que que alguns produtos dentro da estética nodulam e outros não. A imagem já diz por si só. A característica morfológica de alguns produtos fazem com que o produto tenha maior chance de nodulação do que outros. Então, por exemplo, o ácido polilático, o Eleva, Sculptra, ele tem uma chance maior por conta da característica da molécula. A hidroxapatita e o Elancê já são menores as chances por conta que é uma molécula esférica. Então a gente está falando da hidroxi e da policaprolactona. Então, não que um seja ruim e o outro não. Abre parênteses, é uma questão importante. Por exemplo, se eu for fazer pescoço no paciente, eu, em hipótese alguma, vou usar o ácido polilático, porque a chance de nódulo é maior. A gente está falando de um tecido diferente dos outros, de outras partes do corpo, onde é um tecido fino, aonde eu tenho aí uma chance maior de nodulação. E outra, são produtos que eu preciso do paciente para fazer massagem, eu preciso de controlar esse paciente para saber se ele está fazendo adequadamente o manejo, a massagem, se eu estou respeitando, se ele está fazendo da forma que é para fazer. Então, assim, isso são critérios que na hora que eu vou selecionar a escolha do meu produto, eu tenho que prestar bastante atenção para que eu não tenha aí um viés ou um problema no futuro por escolha de um produto que ocasionava isso. Agora, para glúteo, maravilhoso, vocês podem usar qualquer um, que a chance de nodulação é muito pouco provável que aconteça, porque eu estou falando de um tecido com uma área expansível, uma área de um compartimento maior do que na face, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, porque a característica do produto, microscopicamente falando e morfologicamente, faz toda a diferença na escolha do produto. Então, se eu escolho um produto adequado para fazer aquela técnica, eu consigo obter um resultado para aquela técnica. Se eu não escolho um produto adequado para aquela técnica, eu vou ter aí uma chance de um erro maior, tá? Então, é muito importante a gente prestar muita atenção nessa questão. E avaliar, né, quando a gente está falando de face e corpo, a gente tem que pensar nas modificações. Eu tenho modificações musculares, ósseas, eu tenho modificações de compartimentos de gordura que são importantes.
mas eu tenho que avaliar em que momento esse paciente se encontra, porque às vezes ele está com deficiência de músculo, de força muscular, de hipertrofia, ou às vezes ele está com um problema na modificação óssea, uma perda óssea, eu estou com desgaste em uma área específica, ou eu estou percebendo que a face está derretendo, porque, consequentemente, com o processo de envelhecimento, ela derrete. Ou, o glúteo está flácido, mas por quê? Porque a paciente tem 50 anos de idade, nunca fez nada, então, consequentemente, eu tenho uma movimentação de compartimentos de gordura que, consequentemente, vão repercutir de forma negativa no processo de envelhecimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu faço a avaliação no consultório para o paciente entender. E é uma analogia bem interessante, porque eles chegam em casa. Ontem uma paciente saiu do consultório com isso, eu acho que ela ficou com isso na cabeça em casa, porque ela saiu repetindo o que eu falei. Toda vez que o paciente ele tem dúvida de entender o que que é bioestimulador e o que que é ácido hialurônico, e em que grau eu vou usar isso e como eu vou escolher, eu dou um exemplo para ele de uma casa. Normalmente, as pacientes de 50 a 60 anos procuram a gente e nunca fez nenhum procedimento. E aí eu sempre olho para elas e falo, pergunto: imagina uma casa da idade da senhora se nunca foi feita uma reforma. Aí, normalmente, o paciente já me responde de cara: nossa, essa casa já caiu. Então, o paciente já entende que, na lógica, o resultado dele também vai ser caro, eu vou precisar de muito produto e que só não caiu ainda porque ele, às vezes, se cuida, ou ele passa alguma coisa, ou ele tem algum hábito que não deixou cair de forma completa. Eles usam muito essa expressão. Mas quando o paciente ele entende que uma casa que passou por esse tempo todo sem uma reforma, agora a reforma vai custar caro e essa reforma ela precisa de investimento. Mas a partir do momento que o paciente entende que as manutenções, quando elas são feitas frequentemente, ou periodicamente, ou anualmente, elas vão se mantendo. Então, da mesma forma que uma casa de 50 anos, se ela é feita as reformas certinhas, de 2, de 3 anos, de 5 ou 10 anos, ela não cai. Por quê? Porque ela está sendo bem cuidada, ela está sempre sendo reestruturada. Caiu alguma coisa, eu vou lá e conserto. Então, esse é o tipo de analogia que a gente tem que fazer para o paciente entender que, assim como um objeto, uma casa, o corpo também vai sofrer essas modificações. E o corpo, na verdade, ele sofre da mesma forma porque a gente está suscetível a todos os dias a fatores externos, como radiação, luz solar, a gente está exposto à alimentação que não é muito adequada. Então, todos esses processos, todas essas situações, elas vão ocasionar o processo que a gente chama de envelhecimento. Então, não só o envelhecimento facial, como corporal, a gente tem aí toda uma modificação que vai ocasionar essa mudança desses compartimentos. E tudo isso, na verdade, se dá devido à perda de colágeno. Então, no processo de envelhecimento, a partir ali por volta dos 25 a 30 anos de idade, a gente percebe que o corpo ele começa a perder colágeno. Então,
Gente, minha internet caiu aqui. Voltou, vocês conseguem me ouvir agora? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Sim, sim, professor, voltou aqui. Ah, que ótimo. Aqui caiu aqui, agora voltou. Então, em relação ao processo de envelhecimento, ele é um processo gradual e é um processo contínuo, porque esse processo, né, quando a gente vai avaliar lá na plástica, a gente utiliza alguns critérios, que são utilizados para sinais de beleza, que são feitas de forma de evidenciar mesmo as áreas. Então, o plástico ele utiliza essas características de avaliação anatômica para que ele consiga entregar um resultado muito bom em relação ao que o paciente tem ou aonde vai ser colocado, no caso da lipo, enxertia de gordura, né? No nosso caso, a gente usa o bioestimulador de colágeno ou ácido hialurônico. E aí vem uma questão que é muito importante, que eu vejo que também tem muito erro em relação a técnicas, que é, por exemplo, a região infraglútea. Eu percebo muita gente preenchendo essa região ou fazendo bioestimulador de colágeno nessa área. É onde a gente percebe que tem um peso muito grande, gradual, porque o bioestimulador ou ácido hialurônico, ele exerce uma força muito grande nessa região de volume. E às vezes, por falta de estruturação na região do trocânter ou na região da prega glútea na zona V ou na lateral, a gente percebe que esse bumbum ele não fica redondo. E aí, consequentemente, ele pesa. Então, pesando muito embaixo, eu não consigo entregar resultado em cima. Então, o que que a gente vai fazer? Na maioria dos casos, a gente vai fazer a questão da associação de técnica, trabalhar com mesclas. As mesclas na região infraglútea, para tratar flacidez ou para melhorar o aspecto de tecido, vão funcionar muito bem em relação a bioestimulador de colágeno. Então, bioestimulador e ácido hialurônico, normalmente a internet não está ajudando. Gente, eu vou fechar a câmera aqui só para compartilhar a tela, que às vezes não cai tanto. É, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Então, vocês conseguem me ouvir bem agora? Sim. Ah, ótimo. Então, às vezes, a gente peca muito por falta de escolha de técnica adequada, porque muita gente, às vezes, na hora de trabalhar com o bioestimulador de colágeno, o bioestimulador vocês podem distribuir em todas essas áreas. Agora, o ácido hialurônico, a gente concentra ele mais na parte superior, ou a gente vem aqui, divide o glúteo em quatro quadrantes e faz lateralmente, para a gente conseguir fazer uma projeção lateral do ácido hialurônico. Já o bioestimulador, quando eu quero, por exemplo, melhorar o aspecto de pele e tratar a flacidez, eu posso usar essa técnica do sol, onde eu faço um botão anestésico e faço as retroinjeções. E aí, aqui, como sugestão, vocês podem utilizar o ácido, a hidroxapatita de cálcio, vocês podem usar o ácido polilático, que também dão resultados muito bons. E lembrar que quando eu quero promover volume, o que vai depender é a quantidade de produto. Então, quando eu quero volume, eu vou colocar uma quantidade de ácido polilático ou de hidrox maior do que o usual. Então, por exemplo, eu normalmente, quando faço
Bioestimulador, eu gosto de usar muito aqui o ácido polilático para volume, mas eu faço no mínimo um frasco para cada glúteo, no mínimo, porque senão a gente não vai ter resultado a longo prazo. Então é bem importante vocês entenderem esse processo de uso para que a gente não tenha aí uma falta de resultado por falta de produto mesmo. Então, é uma dica. Claro que depois tem outros protocolos. Professor, Sim, pode falar. eu posso fazer até quantos frascos de bioestimulador no glúteo por vez? Olha, depende muito de qual, porque, por exemplo, a gente tem um Eleva X, que são equivalente a 3 frascos. Você pode usar um frasco de cada lado, que você vai ter um resultado equivalente a 6 frascos, entendeu? Então, o Eleva X, por exemplo, ele tem 630 miligramas de ácido polilático. Então, eu posso fazer um frasco de cada lado. Isso se o paciente tiver condição, porque aí a gente está falando de um protocolo de custo de no mínimo uns R$ 5.000 de bioestimulador, né? Então, não tem. O glúteo, eu falo que o céu é o limite, mas o que que eu aconselho vocês a fazerem? Faça uma sessão e espera 3 meses para ver como foi o resultado obtido com 3 meses, para depois vocês fazerem mais. Porque, assim, ao contrário da face, a gente não vai ter problema de volume, porque aqui o paciente sempre quer mais. Mas no rosto, por exemplo, eu teria uma hipervolumização e seria algo que o paciente às vezes poderia não gostar tanto, né? Então temos essa quantidade, tá? Mas não tem uma quantidade máxima, não. O mínimo, na verdade, depende do produto, porque, por exemplo, o ácido polilático vocês podem usar 18 ml, 16 ml de cada lado, ou até 20, que é o que é preconizado para corpo. A hidroxapatita são 10 ml, mas a hidrox não dá tanto volume, mas ela melhora o aspecto. Então depende muito do tanto que o paciente quer investir, que a gente não tem assim uma padronização mínima e máxima, mas eu falo que o céu aqui é o limite e o poder aquisitivo do paciente, né? Aqui, Professor, ó. Oi, pode falar. mas, mas questão de reação do paciente não tem, então. Não tem Não, nesse uma caso aqui não. quantidade máxima. A não ser, mas eu acho difícil ele saber Perdão. que tem reação a ácido polilático ou hidrox, porque ele teria que ter feito um teste, né? Uhum. Intradérmico, mas é quase impossível. Até onde eu tenho conhecimento, não existe teste intradérmico específico para avaliação desses produtos estéticos. No ácido hialurônico, às vezes a gente consegue fazer uma pápula no paciente, esperar ver se reage e tal, mas no bioestimulador, vocês teriam que abrir um bioestimulador para fazer esse teste. Mas, assim, é o tal negócio, só se o paciente for muito alérgico a muita coisa e ele já tivesse histórico, aí eu já te indico a nem fazer nada, porque ele já tem um histórico de alergia, né? Uhum. Então tem que Então, ser um paciente realmente saudável. o ideal seria realmente pegar os exames laboratoriais, histórico do paciente, para saber a questão das Isso, alergias, né? isso mesmo. Aham. Mas aí então, em uma sessão, o máximo não tem problema com quantidade. Não, não tem. Aí o que é interessante é você faz uma, espera 3 meses para ver o resultado alcançado para depois repetir de novo. Beleza, obrigada. Tá? Por nada. Isso serve até para face, tá, gente? Porque hoje a gente percebe muito na estética que as pessoas vão fazendo, 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 fazendo e não esperam o resultado. Aí quando passa 3 meses, a gente tem aqueles resultados catastróficos. Que aí eu tenho um aumento de volume, eu tenho uma hipervolumização, o paciente está redondo e por aí vai. Aí quando a gente vê, o paciente está com o rosto igual uma traquinas, né? Mas porque não respeitou o intervalo aí de 3 meses para evidenciar o resultado, né? Aqui é um Professor, glúten. Oi, pode falar. posso fazer o bioestimulador com preenchedor na mesma sessão? Pode fazer. Inclusive deve. Se o paciente tiver dinheiro, Ótimo, é obrigada. maravilhoso o resultado. Fica muito bom. O difícil é o paciente ter condição, né, de pagar. Mas pode fazer sim. Aí você pode colocar o bioestimulador ao redor de todo o glúteo, no meio, com a técnica do sol. E o ácido hialurônico você faz nesses quadrantes superiores aqui. Só nesse quadrante lateral, divide o glúteo aqui no meio e faz só desse lado, para ele projetar e volumizar.
que aí ele fica redondo. Professor, Sim? Professor, desculpa, do lado lateral vai colocar o quê? Se você for usar ácido hialurônico só nas laterais, dessa parte aqui lateral do glúteo, para ele projetar e ficar mais redondo, no E eu quadrante lateral. coloco o ácido hialurônico, aquele moderado, professor? Não, aí teria que ser o ácido de alta densidade específico para corporal. Ah, Exemplo, o sim. Strianon, pode ser o Body Shape, pode ser o RBS 30, pode ser o Upmax, Soft Derm, todos esses podem ser utilizados. Entendi, obrigada. Imagina, professor, específico para corpo, tá? professor, Sim? desculpa a pergunta, é porque a minha turma ainda não teve os módulos de bioestimulador e preenchidor. Uhum. O de preenchimento seria o ácido hialurônico, certo? Sim, aham, isso. E o bioestimulador são as mesclas já prontas, né? Não, aí o mescla é Pronta de- intradermo. O bioestimulador são bioestimuladores mesmo. No Brasil, a gente tem vários nomes. Os mais comuns são Sculptra, Eleva, Radiesse, Elancê, hidroxapatita, que tem vários nomes no mercado, mas são essas basicamente os mais usados. Uhum. As mesclas, elas são fracas. A mescla, ela está numa posição de melhora de tecido, mas ela não tem um resultado de colágeno, de produção muito alto, igual é um bioestimulador, como indutor. Entendi. A mescla seria como se fosse uma segunda linha, mas bem fraca mesmo. Por isso que o bioestimulador é mais potente. Mas o bioestimulador, esses que você citou, eles são tecnologias ou é para Não, é tudo injetável, esses. injetável? Ah, tá. Tá bom. São todos injetáveis. Aí Tá bom. É na porque o aula, nosso quando vocês, próximo módulo. isso, quando vocês tiverem um módulo, vocês vão ver que são inúmeros e cada um tem uma técnica de diluição específica, Entendi. Tá bom, obrigada. tá? Imagina. Mas é bem interessante porque o bioestimulador, ele dá uma melhora muito grande no tecido mesmo. Aqui só para mostrar para vocês um resultado imediato de melhora de aspecto, de contorno, de projeção, que foi feito com o bioestimulador na mesma sessão junto com ácido hialurônico. Então a gente percebe uma melhoria muito grande do aspecto e do contorno mesmo do glúteo, né? Então a gente vê que houve uma melhora significativa. Aqui, por exemplo, ó, uma melhora também muito significativa em relação à projeção e contorno. Então, a gente trabalhou com a técnica do meio e a técnica lateral para a gente conseguir melhorar o aspecto do tecido. Então, assim, quando a gente usa ácido hialurônico, o resultado é imediato, mas é claro que, consequentemente, a ação do bioestimulador leva até 3 meses para o produto agir também. Então, consequentemente, com 3 meses, o resultado vai estar mais bonito ainda. Então, essa é uma das vantagens. Olha para vocês verem, aqui é um resultado, deixa eu só confirmar, de 3 meses. Então, a gente vê que houve uma melhora muito significativa. Aí, depois de 3 meses, a paciente voltou e fez outra sessão. Aí, temos uma questão. Vocês estão vendo que tem uma celulite aqui? Aí, é para a celulite, para melhora da celulite, aí a gente pode fazer uma técnica de intradermoterapia. Mas para melhora do aspecto do tecido, do contorno, de volume, a gente usa bioestimulador de colágeno. Então, são associações que a gente faz para trabalhar casos específicos. Aqui, Professor, sim, mas tem paciente que pode ser no intervalo até 6 meses, né? sim, com certeza. Aham. E tem paciente que, em alguns casos, vocês já vão ter resultados só com bioestimulador de colágeno, sem precisar fazer qualquer outra coisa. Ah, sim, É isso entendi. que é interessante. Por isso que a palavra mágica de tudo aqui que o paciente vai ter que ter é uma coisa chamada paciência. Porque se ele não tiver paciência para o resultado, gente, vocês vão gastar o produto que vocês tiver, o que vocês têm, o que vocês não têm, para tentar dar resultado e não vão dar. Por quê? Porque o paciente quer o resultado, ele é imediatista, mas às vezes ele não consegue ter esse resultado. Então, isso é importante para que vocês consigam ter resultados a longo prazo, tá? Tá bom. Tá.
E aqui, olha, esse resultado é o da Paula, a gente fez em 2023, acho que foi 2023. Olha o tanto que ficou melhor depois que a gente fez agora, esse ano, no final do ano passado, a segunda sessão, colocando mais bioestimulador de colágeno e mais ácido hialurônico. Então, assim, quando o paciente cumpre, faz certinho e repete com um ano, o resultado vai ficar cada vez melhor. Por quê? Porque a gente vai fazer uma poupança de colágeno. Eu vou colocar mais, eu nunca vou perder o que tem. A vantagem de usar o bioestimulador é essa. Então, eu nunca acabo com o que eu tenho. Eu sempre vou fazer manutenções. Esse é o discernimento que a gente tem que implantar na cabeça do paciente para ele entender que bioestimulador é como se fosse uma conta no banco. Eu vou ter sempre que repor para nunca acabar o dinheiro. Senão vai chegar numa hora que acabou. Aqui foram colocados, no primeiro momento, é, aqui foi colocado 60 ml de ácido hialurônico, 30-30 e uma caixa de Elancê, uma não, duas caixas de Elancê de cada lado na primeira sessão. E aí depois de um ano, a gente repetiu só o Elancê, que foi feito mais duas caixas de cada lado. Só isso, nada mais. Então, assim, quando E a isso, gente... professor, e isso em reais, quanto foi gasto? Olha, Só para para a ser gente ter bem uma sincero com noção. vocês, hoje um glúteo ele não custa menos de 5, 6 mil de custo para ficar bom. Então, assim, quanto que a gente vende isso? Tem que ser no mínimo uns 7, 8 ou 9 mil reais. Porque o glúteo é diferente de ganhar quando a gente fala igual face. Mas o que que acontece? A recorrência é grande, o paciente sempre volta e faz mais. Então é isso que é interessante. Por isso vocês não podem assustar o paciente de cara, de primeira, com preço, mas às vezes é melhor falar para ele, olha, você pode ir fazendo mais, vai fazendo. E depois você pode ir colocando, à medida que você for gostando, você pode ir pondo mais. Porque às vezes o paciente acha caro, mas hoje se ele fizer uma cirurgia plástica, ele vai ter que voltar e fazer bioestimulador. Todos os cirurgiões plásticos deixam isso ciente, porque às vezes o paciente ele acha que vocês não precisam fazer nada. Ah, eu vou lá, faço a cirurgia plástica e pronto. Eternamente vai ficar bonito. E não fica. Então, o paciente ele tem que ter essa noção de que se ele está achando que vai ficar bom e que só precisa disso para fazer o efeito, ele não vai conseguir. Então, é muito importante a gente deixar isso bem claro, porque o paciente, às vezes, ele acha que vocês vão conseguir o resultado com uma única sessão, um único produto. Mas glúteo, ele é Professor, dependente. Oi, aquelas 4 fotos eram da mesma paciente ou as duas do canto é uma paciente diferente? da mesma paciente. É essa do vídeo aqui que eu tô colocando para vocês agora. É porque foi a evolução dela em 2023 para 2024. Então, aquela última foto é a mesma paciente? A da A mesma direita? paciente. Aham, sim, sim. Caraca. Olha para você ver aqui, vai mostrar 2023 e agora 2024. Então, assim, é um resultado muito bom, porque a gente consegue ter um efeito muito bom e visualmente falando. Tem lá no meu Instagram, depois vocês podem me seguir, tem lá o antes e o depois dela também. E assim, o dela foi muito bom, porque, gente, não tem nada de PMMA, porque os pacientes, eles chegam achando que o resultado da gente tem PMMA. Então, a gente não trabalha. Aqui é só bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico, nada mais do que isso. Então, são todos os produtos que a gente pode trabalhar e usar no consultório. Então, eu gosto de deixar isso claro, porque a questão da manipulação de imagem hoje na estética ela é muito grande também. Vocês vão ver muito antes e depois que as calcinhas estão numa posição diferente, o bumbum tá diferente de um lado para o outro. Então, eu sou bem criterioso com essas questões de foto também. Professor, Oi? a questão, quem faz atividade física absorve mais rápido? Como é que é? Depois de quanto tempo feito que pode voltar a fazer atividade física? Na verdade, qualquer procedimento estético, se o paciente fizer atividade física, vai diminuir a ação, infelizmente. Então, a única coisa que a gente pode fazer é deixar o paciente ciente de que vai diminuir, né? Pode diminuir a durabilidade. Mas
Eu sempre falo isso para o paciente, porque o paciente, às vezes, ele acha que vai durar o tempo que a gente estava falando, que a gente se propôs, né? Então, eu gosto sempre de deixar claro que é uma variação. Tempo é uma variação de cada paciente de acordo com a fisiologia do cliente. Eu não posso prometer, porque em bula está falando assim, 18 meses de duração. Aí o paciente dura 4 meses, fica parecendo que a gente mentiu, né? Então, depende muito do organismo. Eu sempre falo assim, pode ser que dure, pode ser que não dure, depende. Ele vai ter que fazer uma vez para ele saber. Porque é igual boca, não sei se vocês já fizeram boca, mas boca também é um negócio que acaba muito rápido, porque é variável, né? Vocês podem usar o produto mais caro, mas se o paciente, por Professor, exemplo, oi? eu fiz a minha boca 1 ano atrás e ela tá do mesmo jeito. Pois é, olha aí para você ver. E se, quando você estiver atendendo, você vai ver que os pacientes vão reclamar que não duram. E vocês Professora, e podem usar só o uma mesmo. Professor, dúvida. Antibiótico não, analgésico, anti-inflamatório, tem um certo tempo que pode fazer? Quando coloca um bioestimulador? Olha, Principalmente todos o os produtos a gente pede anti-inflamatório, 7 dias, para não sete usar dias. por 7 dias. Aham. Que Ah, isso sim. pode diminuir a duração. Tá bom, obrigada. Imagina. professor, você falou aí que os produtos, com o tempo com a atividade física vai perder, vai diminuir, né? Sim, O, quando é o ácido tempo de hialurônico, sim. duração. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. No caso, o preenchimento. No bioestimulador não vai ter interferência, não, né? Não, bioestimulador não. Uma vez que ele produziu o colágeno, ele não perde o que está produzido. Por isso que é uma Ah, vantagem sim. de fazer Uhum. bioestimulador e não usar o ácido hialurônico. Ah, entendi. Certinho, Entendeu? obrigada. Uhum. Imagina. Essa é uma das vantagens. Aqui Tem só mais alguns Professor, um caso. produtos, tem alguns produtos que vem o bioestimulador e vem uma quantidade de ácido hialurônico junto. É indicado esses produtos? Depende. Se você estiver falando do Harmonica, ele é mais indicado para face. No Brasil, a gente ainda não tem ele para corpo. Mas lá em outros países já tem. Eu não faria, sabe por quê? Porque se não durar, o paciente vai, às vezes, processa a gente, aí ele vai ver que o produto é indicado só para face. E aí, na face, ele tem uma durabilidade maior, porque o tecido é diferente, ele é mais fino, né? Então, eu não faria no corpo. Teria que ser uma associação mesmo. Pega a hidroxapatita, faz ela no glúteo e faz o ácido hialurônico em outra parte com outro produto. Nunca mistura, sabe? Porque a misturinha ela pode diminuir a ação do produto. E normalmente, 99% das vezes, o ácido que vem nesses produtos que são misturados, eles são ácidos de hidratação. Ele não é ácido de volumização. Então tem muito isso. professor, pro bumbum, qual o bioestimulador que você recomendaria? A Olha, hidroxapatita ou o ácido polilático? eu uso os dois, eu sempre trabalho os dois, mas quando eu quero volume mesmo, eu uso muito polilático. Agora, Uhum, quando eu quero melhorar o aspecto de pele, eu uso a hidrox. Às vezes eu trabalho com os dois também, que depende muito do grau de como essa pele se encontra também, porque às vezes tem muita celulite. E para celulite, para melhora do aspecto, a hidroxapatita ela tem dado resultados melhores, entendi. tá certo? Quantidade, a hidroxapatita geralmente vem menos, né? Sim, mas você pode Aí usar um protocolo para cada glúteo. tá, umas 2 Agora, seringas para cada glúteo, 3 de isso. hidroxapatita. Aham. Agora, o polilático não, você pode usar um frasco para cada lado. Uhum, que é a maior quantidade. Então, tá bom, Isso. obrigada. Aham. Aqui só Professor, para mostrar. Oi, pode falar. boa noite. Boa noite. Na foto lá eu estava tentando mandar uma mensagem e acabou que eu perdi o momento que eu caí. Mas Uhum. naquela parte ali inferior, eu posso usar um bico de pato, uma cânula bico de pato, para dar uma soltada na celulite e vir com um pouco do bioestimulador ou não? É indicado o bioestimulador ali naquela região?
por ser Se for tecido. na parte inferior, eu não usaria. Eu usaria mesclas para promover uma melhora do tecido. Mas eu posso Porque debridar com a bico de pato e colocar uma pode, mescla? pode sim. Sim. Aí Que aí você pode solta. comprar, por exemplo, mesclas específicas Uhum. para essa, para essa melhora do tecido mesmo. Igual, tipo, PHD tem, Octa tem, É. Vita, Sim, não, tá bom. Obrigada, tá hein? bom? Imagina. Aqui, gente, só para finalizar, um resultado de mão, que também aqui foi feito com Elancê, tá? Aqui foi feito com um produto que já vem pronto, ele não tem que ser diluído. Foi feito uma aplicação em cada mão, aonde foi colocado aqui 1 ml para cada mão. E o resultado depois de 3 meses foi este. Então, olha para vocês verem o tanto que melhorou o aspecto do tecido. Professor, Oi? no caso esse daí que aplicou nas mãos, no dedo também tem como? Não, não tem. A gente não trabalha Não, né? nessa região. Mas como há uma Ah, melhora significativa do tecido, acaba que o produto ele faz uma hidratação em toda a área. tá, entendi. E aqui Professor, dá para vocês agregarem muito valor, porque a gente consegue cobrar até mais caro do que uma face, porque o paciente vai ter um resultado que vai durar muito tempo. Professor, Sim? tem algum problema o paciente usar uma marca, por exemplo, usar o ácido polilático e na segunda sessão usar a hidroxapatita? Ou Não, não? não tem problema. Pode usar, inclusive. Inclusive deve. Vocês podem sem problema algum usar. Eu só peço que vocês tenham cuidado de fazer, por exemplo, 3 meses, esperar 3 meses, né? Entre uma sessão e outra. Olha, outro resultado aqui também muito bom. Então, assim, a gente tem inúmeras possibilidades que vocês podem trabalhar, que vocês podem utilizar. Isso, na verdade, vai depender muito do protocolo que vocês escolherem. Então, assim, não tem, eu costumo falar que não tem certo e errado, não tem, o melhor produto, o pior. Não, na verdade, vocês quem vão determinar, quem vai, né, determinar qual é a melhor técnica de acordo com o que vocês escolheram. Porque, assim, o que demanda hoje tempo, na verdade, de resultado é o período de 3 meses. Então, se vocês respeitarem o período de 3 meses, no mínimo, para obtenção de resultado, vocês vão ter resultados muito satisfatórios. Agora, se vocês não tiverem paciência de esperar 3 meses, aí vocês vão ter um resultado falso ou com volume, porque aí eu não tenho controle do que está sendo produzido de volume. Então, o correto é esperar 3 meses para que vocês tenham o resultado à frente. E aí, se precisar, eu vou repetir de novo o protocolo. Então, sempre deixar o paciente ele ciente dessa importância de repetição do protocolo. Então, eu quero pôr mais. Quanto tempo depois? 3 meses, você pode pôr mais. Eu gostei, eu quero pôr mais. 3 meses. Eu quero pôr mais 3 meses. Então, é uma coisa que, assim, quem já fez bioestimulador vai relatar bem isso para vocês. É uma coisa que vai viciando. A pessoa gosta do resultado, ela tem um resultado satisfatório, ela tem uma satisfação muito grande. Então, tudo isso leva a um grau de satisfação grande para nós como profissionais. E o paciente também, porque uma vez que ele fideliza, que ele gosta, nunca mais ele deixa de fazer. Então, eu acho que isso é o ponto interessante para vocês. Professor, e Gente, pode mesmo falar. sendo no glúteo, tem que esperar 3 meses para fazer Mesmo esse. no glúteo. Sim, sim. Porque, principalmente no glúteo, porque elas são muito imediatistas. Vocês vão ver que elas vão querer mais, mais, vão esperar o resultado, aí acha que não está dando efeito, então elas sempre vão querer mais. Então, é importante essa questão de esperar mesmo 3 meses, tá? Outra coisa, eu tenho mais um monte de casos para mostrar para vocês, porque assim, a gente tem mão, a gente tem íntimo, a gente tem braço, perna. Então, assim, é uma possibilidade muito grande que vocês têm de ganhar muito dinheiro, de entregar muito resultado, e não só pelo dinheiro, mas pensar também na questão
da autoestima, né? A gente está trabalhando com autoestima. Então, acho que isso é muito importante. Então, quem pode fazer face e corpo tem uma possibilidade muito grande aí de entregar resultados grandiosos, porque vocês conseguem complementar. Às vezes o paciente terminou um tratamento ali de face, agora é hora de vender um corporal para ele. Então, é um ciclo. O paciente ele nunca para no seu consultório, desde que vocês Professor, entreguem resultados bons. Oi? desculpe interromper. Qual a opinião do senhor a respeito de ser especialista só em face ou ser abrangente em fazer face e corpo? O senhor acha que hoje para o mercado é interessante o profissional mexer com tudo ou sou especialista só em uma coisa, por exemplo, só em glúteo? Aí eu sou especialista em glúteo, harmonização glútea. Ou é, abranger tudo e ser especialista em tudo. Lógico, se for especialista em tudo, ganha mais, né? Mas como que o senhor Sim. acha que fica o nome do profissional? Eu acho o seguinte, você tem que escolher face é o carro-chefe, você vai ter que fazer sempre, facial. Agora, corpo, escolhe uma área, porque o corporal, quando você vira referência numa área, acaba que você pega, por exemplo, o paciente vai fazer glúteo, mas ele já vai fazer um botox facial, então, assim, acaba que você complementa. O facial vocês sempre vão fazer, mas agora o corpo é bom você referenciar. Ah, eu vou ser especialista em estética íntima, você vira referência, ou você é especialista em glúteo. Escolhe uma área do corporal, porque vocês que podem fazer corpo, vocês têm uma diferença muito grande para os profissionais que podem fazer só face, entendeu? Então dá para agregar, sim, valor. Sim, Eu acho compreendi. que Outra dúvida, bem que uma amiga minha estava me perguntando, ela não é da área, e eu fiquei até sem responder, que eu não estudei essa parte. Já é possível ter harmonização da panturrilha? Colocar o ácido hialurônico para esses sim, homens que querem ter a panturrilha mais grossa? sim. Só que, sendo bem sincero, melhor pedir o paciente malhar, porque senão não dura muito tempo, viu? Não, se é um paciente que já malha e não Sim, consegue. eu É, acho que não infelizmente. tem. Eu já fiz, a gente até dá curso disso, mas o que eu percebo é que, assim, a duração é fraca, sabe? Justamente pelo fato do paciente fazer tanta atividade física que acaba diminuindo o efeito. Sim, obrigada. Professor, Oi? eu tenho um conhecido que ele é formado, ele já tem a clínica dele, ele só mexe com harmonização de glúteo. Ele Uhum. coloca até na mama. Sim, tem muita gente que faz mesmo. Eu tava até Eu, comentando, falei, daqui um dia ninguém vai querer saber de colocar silicone mais, porque fica sim, perfeito. fica bonito. Essas questões de regiões, como vocês podem fazer corpo, eu falo que o corporal é um mar de possibilidades. Todo dia tem uma coisa nova, todo dia lança produtos novos, né, e técnicas novas. Então depende muito do que vocês escolherem. Mas tudo dá resultado, gente, tudo dá. Basta vocês fazerem o que vocês gostam e com dedicação, porque eu, particularmente, como eu sou professor e eu atendo, então eu tenho muita prática, porque eu tenho muito paciente, eu dou muito curso e eu também atendo muito. Mas eu faço face, corpo, íntimo, então eu não tenho problema em relação a isso. O paciente, ele vai porque ele sabe que a gente faz todas essas regiões. Mas para vocês que não são professores, às vezes segmentar o ramo, eu concordo, que às vezes fica parecendo que faz de tudo um pouco, né? Então a gente precisa ser um pouco de referência numa área específica. Mas isso varia muito, isso é muito variável de acordo com a região que vocês estão, com o público que vocês estão também trabalhando, né? Então depende muito. Deixa eu ver aqui. Alguém me perguntou sobre anestésico. Anestésico, gente, depende da profissão de vocês. Mas a gente pode usar lidocaína. Todas as profissões, lidocaína 2%, só isso. Agora, outros tipos de anestésico depende da profissão, tá? Porque isso aí é um ponto que não tem como eu afirmar para vocês, porque a vigilância muda isso toda hora. Mas dentro das habilitações dos profissionais, a gente trabalha com o lido a 2%, tá? Nada de anestésico com vaso. A gente trabalha com anestésicos mais fracos, que é a lidocaína 2%, tá bom? Gente, o nosso tempo já praticamente esgotou. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho só uma última dúvida. Sim? Para protocolo de lipedema, Uhum. o que que você aconselharia? Eu aconselho você trabalhar com
associação de aparelho, eu acho que até o Ricardo vai falar sobre isso, e mesclas. Não tem muito o que fazer. E dieta, né? O paciente tem que estar fazendo uma dieta aí livre de carboidratos para ter um resultado legal. Então Senão, seria intraderma mesmo, né? sim, a intraderma. A Senão a gente intraderma. não consegue dar um resultado muito grande para o E as paciente. tecnologias? Quais seriam? Aí eu vou deixar para o Ricardo te passar certinho, porque ele está mais habituado com essa parte, porque tem vários aparelhos com tecnologias superiores à rádio que vão entregar mais resultado. Eu acredito que ele vai até abordar essa parte, porque ele vai falar de aparelho e ele vai saber te falar melhor do que eu, porque eu quase não faço os protocolos de lipedema, mas tem sim associações que você pode fazer a mescla de intradermo, né, junto com um aparelho que dá um resultado muito bom. Certo, obrigada, Tá professor. bom? É porque a maioria dos meus pacientes, o que eu atendo mais é com lipedema mesmo. Uhum. Se ele não falar, no dia que a gente tiver os três professores juntos, no mês que vem, inclusive, você pode perguntar na aula que vai estar os três juntos, que aí a gente responde, que aí eu até direciono para ele a pergunta de novo. Mas eu Tá acredito que na aula ótimo. dele ele vai abordar sim. Tá bom, obrigada, professor. Obrigado a você. Professor, Oi, pode falar. rapidinho. Não, professor, rapidinho. Ah, Não, pode você falar. falou assim, sobre a estética íntima, né? Uhum. No seu slide, você teria tipo um antes e depois de alguma parte, Nesse aliás, de aqui eu algum não procedimento íntimo que você fez? Nesse aqui eu não tenho, mas no dia do aulão eu posso colocar para vocês, no que vai estar os três professores e mostro. Porque nesse aqui eu não coloquei no de Ótimo, hoje. então. Mas eu coloco depois sim e mostro para vocês. Tá bem, obrigada. Imagina. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Esse material você vai disponibilizar para Impós? Eu posso perguntar depois para eles, se eu mandar em PDF, se eles disponibilizam para vocês por e-mail É, ou no no grupo. grupo que a gente Aham. tem. Sim, sim, eu mando Tudo para bem. vocês. Tá bom? Obrigada. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo falar tudo porque é muito assunto, muito tema, mas com certeza eu espero encontrar alguns de vocês no evento, no Eurotrends, ou em alguma aula do Impós, que eu também sou professor da instituição, e eu espero vocês em breve, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida também tem meu Instagram, vocês podem seguir lá, é Dr. José Vitor Magalhães. Podem mandar mensagem, tá? Se eu souber responder eu com certeza depois eu respondo vocês lá e ajudo, tá bom? Eu agradeço todo mundo por ficar até esse horário, né? Mais de quase 90 pessoas estavam participando e qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Professor, Obrigado. a Oi, pode chamada, falar. você podia enviar novamente? Eu acho que tem alguém do Impós mandando aqui no chat. Eu vou pedir para eles passarem para vocês. Deixa eu pedir aqui. Eu acho que tem Ah, alguém que mandou. Aqui mandaram agora para vocês. Tem um link do Forms. certinho. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Professor, repete o Oi. seu Instagram. Ah, tá. Vou colocar aqui para vocês no chat. Dr. José Vitor Magalhães Endes. Eu acabei de postar aqui para vocês. Perfeito. Obrigada, professor. Tá bom? Boa noite. Imagina. Boa noite. Fiquem com Deus.
Pode estar.